Muito obrigado, Luciana Amaral. A gente viu então a posição da pesquisa da Transparência Internacional, onde estava o nosso país. Ouvimos também o lado do governo, da CGU, a Controladoria Geral da União. Eu converso agora com Daniel Rittner, diretor da CNN em Brasília, que analisa para a gente esse cenário, esse resultado e, naturalmente, as respostas do governo brasileiro. Daniel, boa noite. Quais são os principais fatores apontados pela Transparência Internacional para colocar o Brasil naquela posição? 107 no mundo e uma queda em relação ao ano passado. Boa noite, Márcio. Márcio, quando a gente pega os dados da Transparência Internacional e onde ela situa o Brasil numa comparação com outros 179 países, a Transparência Internacional também explica o porquê dessa queda de tantas posições num período bastante curto de tempo. Em uma análise qualitativa sobre o Brasil, a entidade aponta ali quais são os principais fatores, na visão dela, que levaram a uma deterioração nesse sentimento das pessoas entrevistadas, dos empresários, juristas, acadêmicos entrevistados pela Transparência Internacional para explicar essa deterioração. A gente separou alguns pontos e vamos explicar ali o que motiva essa queda na visão da Transparência Internacional. Em primeiro lugar, um silêncio reiterado, expressão usada pela Transparência Internacional, do presidente Lula sobre casos de corrupção no seu governo. Alguns pontos são citados ali. Aquele leilão fracassado de arroz no ano passado, o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela Polícia Federal por corrupção passiva. Ele foi mantido no cargo pelo presidente Lula. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é uma série de decisões judiciais que, na visão da entidade, reforçam a impunidade e aí uma referência também aos acordos de leniência da Operação Lava Jato com empreiteiras de outras empresas que estavam naquela investigação. Houve no ano passado uma repactuação desses acordos. De 12 bilhões de reais inicialmente, houve um abatimento usando créditos tributários. Essas empresas passaram a dever bem menos num horizonte maior de tempo. Para a Transparência Internacional, isso reforça o sentimento de impunidade. A Transparência Internacional também ressalta que faltam ali mecanismos de controle para o novo PAC, um programa trilionário de infraestrutura do governo e que não se sabe muito bem o andamento de cada obra, a execução física, os problemas em cada licitação, o passo a passo de cada projeto selecionado pelo governo diretamente com o uso do Orçamento Geral da União ou com o uso do dinheiro das estatais. Quarto ponto mencionado, o agigantamento, palavras da Transparência Internacional, das emendas orçamentárias. A gente está vivendo o ápice dessa crise num desentendimento entre o Legislativo e o Executivo, com suspeitas de desvios de recursos públicos por meio das emendas parlamentares. E, finalmente, uma PEC já aprovada de anistia eleitoral que permitiu aos partidos políticos que deviam alguns bilhões de reais por descumprimentos de, por exemplo, cotas de representação para mulheres, para candidatos ou candidatas negros e negras em eleições passadas, que foram multados e, em vez de pagar essas multas, entraram numa espécie de refis dos partidos políticos. Tudo isso, na visão da entidade, contribuiu para um reforço na percepção de que impunidade é maior no Brasil e de que a corrupção vem aumentando nos últimos anos. E a gente sabe que anda junto, né? Quando a imagem do Brasil se degrada dessa forma, a imagem do país vai junto e, consequentemente, a confiança de gente que poderia investir no nosso país. Insegurança na veia, Márcio, insegurança jurídica, custo de infraestrutura, custo do crédito, tudo isso são barreiras para fazer um bom ambiente de negócios no Brasil ou qualquer em outro país. E a corrupção se soma como mais um custo para qualquer empresa que deseja investir no país executar esses investimentos. Márcio, só complemento dizendo o seguinte: a Transparência Internacional se esforçou muito ao longo das últimas horas, desde a divulgação do índice hoje, para explicar de quais fontes ela bebe para chegar ao índice de corrupção. Ela esclareceu ao longo do dia que são até 13 fontes para todos os países, 8 no caso do Brasil, além de questionários feitos a acadêmicos, a juristas, a empresários, formadores de opinião.
Mas isso não convenceu não só a CGU. Eu ouvi também o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ex-presidente do tribunal, que foi muito crítico a esse índice. Disse ele o seguinte: eu não duvido, disse Bruno Dantas, que a corrupção possa ter aumentado em 2024, mas a diferença entre um pitaco, palavras dele, e um índice sério é a existência de uma metodologia clara, robusta e neutra que permita ao autor da pesquisa escapar do seu viés pessoal. Há dezenas de técnicas estatísticas para isso, pena que a Transparência Internacional não tenha sido transparente, me disse Bruno Dantas, do TCU. Vai ficar esse embate aqui entre aqueles que defendem a metodologia e que apontam uma suposta fragilidade do que está dizendo a Transparência Internacional. Muito obrigado, Daniel Hittner.